Lucas, versículo 7, 1 a 10, que diz o seguinte: Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Então, passo a palavra para o pastor Naoki, que vai nos ministrar com o tema Encontros com Jesus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, especialmente os que nos visitam hoje. Hoje nós vamos começar uma nova série de reflexões intitulada Encontros com Jesus. E a partir de hoje, a cada domingo, nós vamos ver nas Escrituras, especialmente no Evangelho de Lucas, cada encontro que Jesus teve com algumas pessoas, o que aconteceu nesses encontros. E que não é apenas uma história que está registrada na Bíblia, mas que pode ser a nossa história. E o primeiro encontro que nós veremos está, conforme já foi colocado em Lucas, capítulo 7. Esse texto também, esse relato aparece lá em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. E apesar de ter pequenas diferenças na narrativa, é a mesma história com detalhes que Lucas apresenta e Mateus não apresenta. Jesus tinha acabado de encerrar um ensinamento conhecido como o Sermão do Monte. E conforme Mateus capítulo 8, antes dessa narrativa que foi lida, houve uma experiência de cura, de libertação. E depois desse tempo ensinando aos seus ouvintes, Jesus então diz, versículo 1, quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela cidade havia um centurião, um oficial romano, que tinha um servo que estava muito doente. Apesar de Lucas ser médico, que ele era médico, ele não especificou qual era a doença, mas que era muito grave. E Lucas então descreve quem era esse centurião. Ele era um homem que tinha autoridade. O oficial romano. Esse centurião ele liderava uma tropa de 100 soldados. E normalmente ele era escolhido por ser uma pessoa que sabia lidar
com tumultos, com revoltas. Era uma pessoa que tinha que ter um caráter que pudesse convencer as pessoas com quem ele tinha que lidar. ですから、そういう人がその百人隊長に選ばれるのは、そういう騒ぎやそういう問題があったときに、それをちゃんとリードすることができる人でした。E só lembrando que nessa época a Palestina estava debaixo do domínio romano. その当時、イスラエルはローマ帝国に支配されていたのです。Não era apenas sob influência, estava debaixo realmente da ordem, do poder de Roma. ただ影響されていたのではなく、本当に支配されていたのです。Ele era uma pessoa também que era uma pessoa humanitária, apesar de ser um oficial romano, às vezes a gente pensa sisudo, mas ele era uma pessoa muito humana. 彼はローマの百人隊長でありましたが、それでも、人間的な人でした。Ele tinha um servo de quem ele tinha estima, grande estima. ですから、とにかく彼のしもべを本当に慕っていました。E ele também era uma pessoa que tinha uma Era uma pessoa que tinha simpatia pelo povo judeu, e o povo, isso era recíproco. そして彼はこのイスラエルの民のことをよく見ていました。 Olha que os líderes enviados por ele pediram. Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. この4節と5節にも書いてありますように、この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。 Então esse oficial romano ouviu falar de Jesus ですから、この百人隊長はイエス・キリストのことについて聞きました。 e enviou uma comitiva, um grupo de pessoas para chamar Jesus, そして何人かをイエス様のもとに寄せたのです。 para que Jesus pudesse curar seu servo. イエス様がそのしもべを癒すために。 Então quando Jesus se aproxima da casa, um outro grupo de pessoas que eram os amigos do centurião o abordam. そしてイエス様がそこに近づいたときに、百人隊長の友達が近づきます。 E então Jesus não consegue, nem chega a entrar, e esses amigos então quando eles voltam para casa, encontram o servo curado. そしてその百人隊長の友達に会って、イエス・キリストは結局その家にも入ることができず、イエス様が帰られた後で、そのしもべは癒されてい De uma た。 forma bem resumida essa história. 簡単に言いますと、こういうお話です。 Mas o que essa história tem de especial se tem outras histórias de cura ao longo da Bíblia? では、この聖書の中にいろんな癒しのお話がある中で、なぜこのお話は特別なのでしょうか。 Porque o evangelista Lucas, conduzido pelo Espírito Santo, registrou essa história. なぜかというと、ルカは聖霊によってこのお話を記録したのです。 Talvez nossos olhos não tenham nada demais assim, tão extraordinário que aconteceu. 多分私たちの目ではそんなに大したことがなかったかもしれませ Mas ん。 tem muitas coisas interessantes e proveitosas para o nosso coração nessa manhã. でも、この朝、私たちの心にとっても有効なものがあります。 O que esse texto nos fala sobre Jesus e sobre mim, sobre você? この箇所がイエス様について何を語っているか。 Essa história que Lucas conta aqui nos ensina que nós precisamos ouvir e somar ao ouvir, crer. このルカが語っている話が私たちに教えてくださるのは、私たちが聞いてそれを信じるべきというこ O とです。 versículo 9 diz que outras pessoas acompanhavam Jesus. ここにも書いてありますように、9節にも書いてありますように、多くの人たちがイエス様についていったのです。 Além disso, Mateus capítulo 8, que conta o mesmo relato, mostra que essas pessoas não apenas ouviram Jesus falando, como viram Jesus fazendo milagre. そしてこのマタイにも書いてありますが、この人たちはイエス様と共に歩いていただけではなく、イエス様がいろんな癒しをされているのも見たのです。 Grandes multidões o seguiram. ですから多くの群衆がイエス様に従っていました。 E aquelas multidões, além de ouvirem os ensinos de Jesus, eles viram, foram testemunhas oculares da cura de um leproso. 群衆はそのイエス様の後をついていただけではなく、癩病の人が癒されたのを見ました。 Não havia dúvidas que Jesus tinha autoridade em ensinar, mas também sobre a doença.
確かにイエス・キリストは教える力もあったし、そういう癒す力もあったのです。Aquele centurião apenas ouviu falar de Jesus. この百人隊長はイエス様について聞いただけです。 Tudo que aquela multidão ouviu em primeira mão e viu com os próprios olhos. その群衆が聞いてみたのです。 E o que ele fez? そしてその百人隊長は何をされたか。 Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. この3節にも書いてありますように、百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを怒って、しもべを助けに来てくださるようにお願いした。 Ele apenas ouviu falar. 彼は聞いただけです。 Alguém contou a ele. 誰かに聞いたの Ele で não す。 estava lá, そこにはいませんで mas した。 ele creu でも彼は信じました。 no testemunho a respeito de Jesus Cristo. イエス・キリストについての証を信じたのです。 E quero reforçar, ele não estava lá. もう一回言いますけど、彼はそこにはいませんでした。 Não havia dúvida em seu coração, Jesus pode curar. ですから彼の心には疑問がなかったのです。イエス様は癒すことができる。 Talvez ele já tenha tentado de outros modos. 確か彼はいろんな方法をやってみたと思います。 Talvez se ele não tivesse essa confiança que Jesus poderia curar. Não chama Jesus, chama o médico, chama todo mundo aqui. もし彼がイエス・キリストを信じてなかったら、イエス様だけではなく、他のお医者さんも呼んでいたと思います。 Chame Jesus. でも彼はただイエス様を呼んだのです。 O centurião, ele era uma autoridade romana. 百人隊長はそういう権力があったのです。 Ele liderava 100 soldados. 彼の下には100人の兵隊がいた E の quando です。 ele dava ordens, eles obedeciam. そして彼が命令をしたときに、その人たちは従っていました。 Porque por trás dele estava a autoridade maior, que era o imperador. それは、彼の背景にはローマ帝国があったからです。 Então o que ele falava tinha o peso da palavra do imperador, tinha a autoridade da palavra do です imperador. から彼が言うことにはローマ帝国の権力があったのです。 Ele entendeu que funcionava do mesmo jeito. 彼は同じようにイエス様もそうされると知っていました。 Eu reconheço que Jesus tem autoridade. 私はイエス・キリストには権力があることを、認めます。 Eu reconheço e creio que se ele disser uma palavra de cura, a cura acontecerá. イエス・キリストが言ったらそこで癒されるということを信じ O ます。 que ele disser é que vai valer. 彼が言ったことが有効あるのです。 Ele creu que Jesus estava revestido de autoridade. 彼はイエス・キリストに力があることを信じました。 E que as palavras de Jesus tinham o mesmo peso das palavras do Deus de Israel. イエス様の言葉がイスラエルの神と同じ力を持っていることを信じました。 Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus? 私たちも何回神様の言葉を聞いているのでしょうか。 Quantas vezes nós temos experiência de Deus atender a oração? 何回私たちはこのお祈りの答えを聞いたのでしょうか。 Quantos testemunhos de pessoas curadas milagrosamente? 私たちは何回この奇跡的に癒された人たちの証を聞いたのでしょうか。 E ainda assim, それでも nós não confiamos em Jesus. 私たちはイエス様を信じない。 Há quantos anos você está dentro de uma igreja? あなたは何年教会の中にいるのでしょうか。 Quantas pregações você já ouviu? もういくつの説教を聞いたのでしょうか。 Quantas vezes você já leu a Bíblia? 何回聖書を読んだのでしょうか。 Você tem crido? あなたは信じていますか。 Esse centurião creu, この百人隊長は信じまし só た。 de ouvir falar. 聞いただけで。 Não é sobre o quanto a gente sabe sobre a Bíblia. 私たちがどれだけこの聖書について知っているかではありません。 Não é sobre quanta teologia você estudou. 私たちがどれだけこの聖書について学んだかどうかではありません。 Não é sobre quanto tempo você está dentro da igreja. またどれだけどういう時間、どれだけ皆様が教会の中にいるかどうかではありません。 Mas é sobre o quanto você crê em Jesus, no que ele diz na palavra, Demo- para você. イエス様がこの語っている言葉をどれだけ信じているかです。 Esse centurião não foi a Jesus como uma das opções. この百人隊長はイエス・キリストを求めたのは、一つの方法だというふうに思ったのではあり Mas ませ como ん。 a resposta. でも、最後の答えだというふうに言ったのです。 Jesus precisa ser a resposta para a nossa vida. イエス様は私たちの人生で答えでなければいけません。 Não é casamento,
結婚ではありま não せ é ん。 ter filhos, 子供を持つこと não で é はあり ter ま casa せん。 própria, また自分の家を持つことでもあ não り é ま ter um せん。 emprego melhor. もっといい仕事を持つことでもあり É ませ sobre ん。 Jesus. それすべてイエス様についてです。 Aquele centurião estava totalmente entregue, totalmente rendido a Cristo. この百人隊長はすべてイエス・キリストに委ねたのです。 Ele apenas ouviu 彼は聞いただけ e です。 creu. そして信じました。 Esse texto nos mostra também algo mais. そしてこの箇所は私たちにもう一つのことを教えてくれます。 Jesus esteve cercado por muitas pessoas, boa parte do seu ministério. イエス・キリストがこの地上で歩いた時にはいつでも多くの群衆が彼の周りにいました。 Especialmente no contexto de Lucas 7, de Mateus 8, uma multidão seguia Jesus. このルカの7章、マタイの8章を見ますと、群衆がイエス様の後を行っていたのです。 Mas Jesus não deixava ficar impressionado por isso. でもイエス・キリストはそれだけでは感心しませんでした。 Os primeiros enviados do centurião para chamarem Jesus não apenas clamaram ajuda, mas também deram razões para que Jesus pudesse atender esse chamado. 最初にイエス様のもとに行った百人隊長の人たちがイエス様のもとに行った時には、ただそこに、願い事しただけではなく、その理由も言ったのです。 Primeiro uma multidão atrás de Jesus. まず最初には群衆がイエス様の後を追っていました。 Em seguida, a razão pela qual aqueles amigos de Jesus, aqueles do centurião, perdão, disseram que Jesus tinha que atender, poderia atender. そして、次にこの百人隊長の友達がなぜイエス・キリストがそのしもべを助けなければいけないかという理由を言いまし E a た。 razão era essa. その理由というのがこれです。 Ele merece sua ajuda, この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。 pois ama o povo judeu e até construiu uma sinagoga. この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。 Mas não foi por isso que Jesus foi e acompanhou aquelas pessoas. でもそのためだけでイエス・キリストはその人たちの後を行ったわけではありません。 E o centurião não enviou esses primeiros os anciãos judeus, depois os amigos dele, porque ele era ocupado demais. 百人隊長はその長老たちやそういう友達をイエス様に送ったわけではありません。その時間がなかったのです。反対に、 Ele não se sentia digno de receber Jesus. 彼はイエス様を受け入れられる資格はないと思っていました。 Nem ao menos se pronunciar diretamente a ele. またイエス様と直接話す資格もないと。 Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. 6節にも書いてありますように、主よ、わざわざ置いてくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。 Não era uma pessoa qualquer, o centurião. どうでもいいような人ではなかったのです。百人隊長でし Era た。 uma autoridade romana. ローマの中で権力を持っていた人です。 Era um homem que foi escolhido a dedo. 本当に選ばれた人なのです。 Ele, além disso, ele era simpático ao povo judeu. それだけではなく、このユダヤの民を愛していたのです。 Ele era um homem benevolente. 良い方でした。 Mas, curiosamente, Jesus não se impressiona com isso também. でも、イエス・キリストはそれだけでは感心しません。 E, além disso, ele cria que bastava uma palavra de Jesus e o seu servo seria curado. それだけではなく、百人隊長はイエス・キリストの一つの言葉でしもべは癒されると信じていました。 Como você se aproxima de Deus quando tem uma necessidade? 皆様は必要があるときにどういう形で神様に近づきますか？ Oh, Deus, o Senhor sabe quanto tempo estou no ministério, né? ああ、神様は私が長年神様に仕えているの知ってますよね。 Não faltei um domingo. 一回も教会を休みませんでした。 Sou filho do pastor. 私は牧師の子供ですよ。 Eu ensino a escola dominical, ensino a Bíblia para as pessoas. 私は教会で聖書を教えますよ。 Se nós cremos de fato que Deus sabe o que se passa conosco, 私たちが神様が私たちのことをよく知っていると信じているのならば、 se cremos que Ele é quem Ele disse ser na palavra, そして御言葉で語っている方が神様であるこそということを信じているのならば、 nós podemos nos aproximar dele com confiança de que Ele dará o melhor.
神様が最も良いことを与えるという信仰を持って私たちは神様に近づくことができます。Porque esse centurião se aproxima de Jesus com fé, com confiança. この百人隊長は信仰を持って、信用を持ってイエス様に近づくのです。E para a glória de Deus, não a glória do centurião, mas também para a humilhação daqueles que estavam o tempo todo em volta de Jesus, ele diz o seguinte: そして神様の栄光のために、またイエス様の周りにいた群衆が、恥ずかしい目に遭うためにイエス・キリストはこう言われました。 Imagina a cena. 皆さん、この、場面を想像してみてください。 Jesus aqui, イエス・キリストはここにいて、 os amigos do centurião à frente dele 百人隊長の友達は前にいて、 e aquela multidão atrás. そして群衆はイエス様の後。 E então esse centurião diz: olha, se o Senhor der uma palavra, meu servo vai ser curado, porque isso acontece no meu trabalho também. É assim que funciona com a autoridade. この百人隊長が言われたのは、もしイエス・キリストが一言言えば、このしもべは癒されます。私もそうですと言われま E した。 então Jesus diz, ele olha, parece que ele tira os olhos das pessoas, volta para a multidão e diz: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. 9節を見てみましょう。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。 Ele não falou assim, Jesus disse: eu não vi fé no meio, ali na cidade por onde eu passei. Ele falou: em Israel. イエス・キリストが言われたのは、私が通った町でこんな信仰を見たことがないと言ったわけではなく、イスラエルの中でこんな信仰を見たことがないと。 No meio de um povo que tinha os mandamentos. そのためには神様の戒めを持っていました。 No meio do povo que tinha história de milagres, de livramento que Deus operou. このイスラエルの民はいろんな神様の奇跡や癒しを経験したのです。 E um estrangeiro そして一人の外国人が crê 信じました。 dessa forma. こういう形で信じました。 Jamais vi fé como esta em Israel. このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。 Jesus não se deixa impressionar pelas nossas obras, イエス・キリストは私たちの奉仕を見て感心するわけではありま apesar de que せん。 são importantes. 確かに大切なものです。 Jesus não se impressiona com multidões, イエス・キリストはこの群衆を見て感心しません。 com um monte de seguidor, um monte de like, um monte de coraçãozinho. 多くの人たちがついているかどうかでも感心しません。 Quantos views tem na publicação? Jesus não se impressiona com isso. イエス・キリストはそういうことには目を向けませ E ん。 nem com a agenda cheia de compromisso. また、いろんな約束があるということも見ませ Que às ん。 vezes dá a impressão de que quando a igreja está cheia de atividade, cheia de coisas, estamos agradando ao Senhor. 私たちは、この教会でいろんな行事があると神様を喜ばせていると思います。 Jesus não se impressiona com aquela profunda e complicada teologia que a gente às vezes acredita que está mais perto de Deus por causa disso. イエス・キリストも私たちが難しく言ったからといって感心しません。 Teologia tem o seu valor, sim. Mas você pode ter boas obras e teologia sem ter fé. 私たちは確かにこの聖書の学びというのは大切で、それと奉仕も大切でありますけど、それが、その道場を持っていても信仰がなければ価値がないの E で o す。 autor de Hebreus nos adverte quanto a isso. そして、信玄にはこういうことについて忠告があります。 Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. ヘブル人の手紙の、ごめんなさい、信玄ではなく、ヘブル人の手紙の11章の6節にも書いてありますように、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。 O que Jesus espera encontrar, o que Ele procura em nós, é fé. イエス・キリストが私たちに求めているのはただ信仰です。 Não a fé dividida, 分かれた信仰ではなく、 que ora crê em Deus, mas fica de olhadela com outras possibilidades. 時にはイエス様を信じるけど他の可能性も見ます。 Que confia em Deus, mas também confia no dinheiro. イエス様を信じるけどお金の方も信じます。
que confia em Deus, mas também confia no seu próprio entendimento, na sua avaliação. イエス様を信じるけど、自分の知恵、自分の見方を信じる。 Jesus procura homens e mulheres que creiam integralmente nele. イエス・キリストが求めているのは、完全にイエス様を信じるものです。 É o que João nos revela. そのことを、 João capítulo 20. ヨハネの20章にも書いてあります。 Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. ヨハネの21章の30節と31節にこう書いてあります。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためである。 O propósito das experiências com Deus não é resolver um problema temporário meu. 神様の目的というのはただ一時の問題を解決するだけではありません。 Não é para eu me sentir bem. また私がいい気分になるた Não め é で para はあ eu りま ser せん。 feliz. また幸せになるためではありま Mas せ é ん。 para que eu creia que Ele é o Filho de Deus e por meio dele eu tenha vida. 神様の目的というのは私たちが本当にイエス・キリストを信じてイエス・キリストを通して永遠の命を得ることです。 Se nós não cremos que Jesus é quem Ele disse ser, o caminho, a verdade e a vida, nós seremos como aquela multidão que só andava atrás de Jesus para receber algo dele. もし私たちがイエス・キリストが唯一の道、唯一の真実、唯一の命であることを信じていなければ、私たちはただイエス様の後をついていった群衆と同じなのです。 É impossível crer em Deus sem crer também em Jesus. 私たちは神様を信じないでイエス様を信じることはできません。 Crer em Jesus significa reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. イエス様を信じるということはイエス・キリストが道であり、真理であり、命であることを信じるのです。 Crer em Jesus significa tê-lo como bom pastor que deu a vida por mim. イエス・キリストを信じるというのは、良い牧師が私のために自分の命を捧げたということを信じるのです。 Crer que Ele é a ressurreição e a vida. イエス・キリストが復活であり、命であることを信じる。 Crer que Ele é o Rei vitorioso que voltará. そしていつか戻ってこられる勝利された王であることを信じる。 O que Jesus encontra hoje no seu coração. イエス・キリストは皆様の心でどんな心を見つけるのでしょうか。 Alguém que ouve e vê そのを聞いて信じているのでしょうか。 e encerra por 聞い aí. て見ているだけではないのでしょうか。 Ou aquele que mesmo quando não vê, confia no Senhor Jesus. それとも見ないでイエス様を信じているものでしょうか。 Não é uma questão de religião, これは宗教ではありません。 é uma questão de crer ou não crer no Senhor. それはイエス・キリストを信じるか信じないかなのです。 Quem é Jesus para você? イエス・キリストは誰でしょうか。 A resposta que você der a isso muda todas as coisas. そして皆様が与えた言葉によって全てが変わるのです。 Quem é Jesus para você? 皆様にとってイエス様は誰でしょうか。 Eu cresci na igreja. 私は教会の中で、育ちました。 Até falo com meus filhos, eu fui o primeiro faxineiro da igreja. 私は教会の最初の掃除をする人でした。 Porque eu passava debaixo de todos os bancos assim no culto. Não parava 私は子供の頃、 limpando todo o chão. 礼拝堂の椅子の下をずっと通っていて床を掃除していました。 Mas eu fui entender o Evangelho depois de ouvir tanta mensagem bíblica, participar de escola bíblica de férias, de cultinho, de escola dominical. Bem depois. 私はもう何年も、そういう教会、聖書の学校とか、そういう日曜学校でいろんな何回も聖書を聞いてから理解しました。 Eu sei quem é Jesus para mim hoje. 私はイエス・キリストが私にとって誰であるかよく知っています。 Ele é meu Senhor. イエス・キリストは私の救い主 Ele で é o す。 meu Salvador. 私の主です。
Ele é quem me guia. 私を導いてくださる方 Ele é o で meu す。 padrão. 私の模範です。 Ele é a minha referência. 私がいつも比べるものです。 E a minha vida só tem sentido se estiver conectada a Ele. 私の人生はイエス様につないでいないと意味がないのです。 Mas não é uma experiência que deve ser só minha. でもそれは私だけの経験だけで終わってはいけません。 É de todo aquele que entregou a vida a Cristo. それはイエス様に人生を委ねた人たちのものです。 E sabe que sem Ele ficamos sem direção, イエス様なしでは導きがないということを知っているので sem す。 vida. 命がないのです。 Vamos orar. ではお祈りしましょう。 Senhor Deus, muito obrigado. 主よ、本当に感謝します。 Porque o Senhor acolhe as pessoas não pelo que elas fazem, nem segundo a origem delas. 神様は私たちを何したか、またどこから来たかを見ているわけではありません。 O Senhor acolhe todo que se aproxima do Senhor com fé. 信仰を持って近づく者を神様は本当に受け入れてくださいます。 Confiando que só o Senhor tem a resposta. イエス様だけが答えを持っていることを信じながら、 Confiando que só no Senhor existe vida. イエス様のもとだけに命があることを信じながら、 Confiando que só no Senhor nós enxergamos muito além do que os nossos olhos conseguem ver. イエス様のもとにいれば私たちの目で見られる以上に見ることができることを信じながら、 Eu te peço, Pai, que isso nos dê um coração inclinado ao Senhor. 主よ、私たちが本当に私たちの心がイエス様に傾けられていますようにと導いてく Para だ não さい。 sermos contados com a multidão 私たちが群衆と同じような態度を取らないように、 que viu e ouviu, 見て聞きましたが mas não creu. 信じなかったのです。 Eu oro, Pai, em nome de Deus. 私たちもそうならないように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém. アーメン。